Salve, salve, galera! Tudo massa? Tudo jóia? Eu sou o professor Thales Andrade, aqui no 3D Concursos, inaugurando esse novo site, Casa Nova, Vida Nova e também curso novo. Que curso, professor? O curso de Comércio Internacional, tão esperado aí para a carreira de auditor fiscal da Receita Federal. Rapidamente, quem sou eu? Quem não me conhece ainda, eu sou analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e leciono aí para a carreira fiscal, para auditor fiscal e analista tributário, pelo menos os últimos 6 anos, as matérias de comércio e legislação aduaneira. Então, quem vai estudar para a Receita Federal vai precisar, pelo menos, de legislação aduaneira. Quem vai estudar só para auditor fiscal precisa de legislação aduaneira e comércio internacional comigo. E aí, o que a gente vai fazer aqui, professor? Nós vamos fazer um curso tintim por tintim, detalhe por detalhe, para vocês, bem mastigado, irem para a prova, detonarem a prova, rasgarem essa prova, né? Gabaritarem toda a matéria de comércio internacional, beleza? Então, qual que é a proposta aqui desse nosso vídeo? Nós vamos justamente fazer um raio-x aí das duas últimas provas, que são as mais importantes. A prova de 2012 de auditor fiscal, né, a matéria de comércio, lógico, e a prova de 2014 é a nossa última referência. Vamos também falar rapidamente como está distribuído, então, os assuntos da prova de 2014 ao longo de nosso curso. Tudo para vocês ficarem tranquilos e seguros de que nada vai ficar de fora, beleza? Só isso que eu preciso, professor, só isso, só o curso do 3D, nenhum mais, nenhum outro material, tudo aqui mastigadinho. Teoria, lógico, muita explicação e imediatamente resoluções de questões para fixar esse conteúdo. Então, não tem fórmula mágica, basta sentar na cadeira aí, onde quer que você esteja fazendo o curso aqui com a gente. Beleza? Vem comigo então dar uma olhadinha, você que está começando a estudar agora, não sabe para onde ir, não sabe o que é comércio internacional, meu Deus, que desespero! Comércio internacional, meus caros, é a matéria mais legal de todas, é a mais show de bola, não tem como não se apaixonar. É a matéria fantástica, quem vai para a área aduaneira, essencialmente tem que conhecer um pouquinho de comércio internacional, o que é OMC, o que é defesa comercial, tudo isso a gente vai falar aqui. Beleza pura? 2012, olha só comigo na telinha então, como que foi a prova de 2012? Vamos passar um raio-x, tirar a radiografia. 2012, meus queridos, olha, foram 360 pontos em jogo. A matéria de comércio ela tem uma peculiaridade porque ela está dentro de conhecimentos específicos junto com legislação aduaneira. Então, transita. Vocês vão perceber que a gente não consegue dizer com certeza, depende de como vamos considerar os assuntos, a gente pode dizer que nós temos entre 7 e 8 questões na prova de 2012, e o importante, né, meus queridos, ó, é peso 2, comércio. Temos ainda o que? Discursiva, muito provavelmente vai ser uma questão de comércio internacional. Então isso representou não tanto da prova, né, 3,8, mas cai na discursiva, vocês têm que saber de cabo a rabo comércio internacional. Então, de 7 a 8 questões, professor, eu não entendi. Por que eu não sei exatamente o número de questões? Por um detalhe muito simples, temos tópicos em comércio, meus caros, que eles repetem na matéria de legislação aduaneira. Por exemplo, regimes aduaneiros é matéria tanto de comércio internacional como de legislação aduaneira. É claro que a gente vai cobrir todos os tópicos nos 2 cursos, ok? Mas aquele que já tiver pego os 2 cursos aqui com a gente, é claro que não vai precisar assistir de novo, por exemplo, regimes aduaneiros, que são muitas horas sobre esse assunto. Beleza? Show de bola? Então, olha só, 2012, uma questão foi de regimes aduaneiros. Depende se a gente considerar como matéria de comércio ou como de legislação aduaneira, ela vai contar como uma questão a mais ou não. Olha o asterisco que eu fiz aqui. Ó. Tema também de legislação aduaneira. Agora, o que desaba na prova? Desaba demais, igual chuva, né? Chuva de verão. Uma questão sobre OMC, Organização Mundial do Comércio, é batata. Vai estar presente na prova de vocês, ok? O que mais? Sistemas preferenciais, SGP, né, o Sistema Generalizado de Preferências, caiu também em 2012. É um tema que às vezes aparece, às vezes não. Integração regional, sempre cobra ali um carinha chamado Mercosul, que é o nosso bloco econômico de integração regional mais importante. Defesa comercial, antidumping, medidas compensatórias, salvaguardas, desaba na prova. Então, ó,
colocar um super asterisco aqui, porque isso desaba na prova. Esses dois caras sempre caem na prova de comércio. Tem que saber em nível de detalhes, ok? Questão sobre intervenientes é a chance de falar um pouquinho da Receita Federal. Geralmente cai uma questãozinha cobrando as competências, as atribuições do futuro órgão de vocês. E aí, uma questãozinha transita entre, às vezes, contrato internacional. Nós temos novidade aí na área, né? O Brasil ratificou recentemente a Convenção de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Os Incoterms, os termos internacionais do comércio, a versão 2010, também é um tema bastante presente. Isso foi em 2012, que nós tivemos um total de 360 pontos. Havia aquelas outras matérias. Tínhamos a matéria de direito comercial, direito penal e direito civil. Então, tinham mais matérias, mais pontos em jogo, consequentemente, diluiu a importância de comércio internacional. Mas olha só, 2014 não foi assim não. Emergência, precisávamos de novos auditores fiscais. Olha o que aconteceu aqui, ó. 2014, tiraram essas 3 matérias, caiu para 210 pontos. E aí o que acontece? Só 210 pontos em jogo, o comércio representou de 5 a 8 questões, e peso 2, vamos jogar por baixo, né? Eu joguei sempre por baixo, daria 10 pontos dos 210, isso nos dá 4,7% da prova objetiva, e mais, discursiva de novo, tem que saber, tá? Tá na ordem do dia. Por que oscilou ainda mais, professor? Ó, de 5 a 8 questões agora? Porque, olha que interessante, né? Agora tivemos uma questão sobre CID combustíveis, que também é tema da legislação aduaneira. Tivemos novamente outra questãozinha de regimes aduaneiros, que também é tema da legislação aduaneira. Tivemos uma questão sobre intervenientes da Receita Federal, falando de valoração aduaneira, que também é tema de legislação aduaneira. Então fica essa divisão, né, essa dúvida, para onde vai, né? Eu considero aqui, considero lá. O fato é que a gente tem que cobrir todo o conteúdo desses caras. Questão de OMC, não falei que sempre caía? OMC cai demais. Não só OMC, caiu mais uma de defesa comercial, que assim como em 2012, e mais uma de defesa comercial. Dumping é um dos instrumentos que a gente vai estudar, né, uma das práticas desleais de comércio que estão inseridas no contexto da defesa comercial, e a gente detalha, né, com um nível muito grande o regulamento antidumping de 2013, que temos uma legislação nova roupagem, novas questões passíveis aí de caírem na prova de vocês, beleza? Trabalhei com dumping, meus caros, fiquei 2 anos no Departamento de Defesa Comercial, né, tem bastante coisa legal para a gente comentar com vocês aí de investigações de dumping que o Brasil fez. Joia? Outra questão, ó, Mercosul, tarifa externa comum. Aí sim a ESAF, né? Aí eu vi vantagem. A ESAF cobrando, ó, nossa tarifa externa, cobrando as exceções, ex-tarifário, mecanismos relevantes. Questão extremamente prática, muito boa a questãozinha sobre Mercosul e TEC na prova de 2014. E novamente, como a gente falou, intervenientes da Receita Federal. Então, fica essa transição, né? Fica aqui o quê? Um raio-x para vocês verem o que mais cai. Professor, isso significa que eu tenho que estudar mais um tema, menos? Não, significa que você vai estudar tudo que a gente falar aqui. Beleza? Não vamos deixar nada de fora. Nós vamos exercitar, inclusive, todos esses assuntos. Vocês não podem chegar com dúvida na prova. É muito tranquilo, é questão batata comigo. Isso aqui não vai errar comércio internacional, tampouco legislação aduaneira se fizerem comigo. Beleza? Tem a discursiva ainda, a gente treina a discursiva até o dia da prova de vocês. Quando acabar o nosso curso, vamos preparar vocês também para a discursiva em comércio internacional e em legislação aduaneira. Então não vai faltar nada. Joia? Estamos aqui, ó, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, né? E assim por diante, para atender vocês. Vocês não vão ficar desamparados aqui comigo. Que precisar de comércio internacional, legislação aduaneira, ó, né? Help, temos Periscope, temos e-mail, né? Temos chat, temos fórum, temos tudo que você precisar para não ficar dúvida e a gente ter essa interação e esse feedback aí de vocês. Show! Olha só então como é que está o conteúdo do nosso curso. O Comércio Internacional vai ser dividido em 15 eixos temáticos, tá? 15 eixos temáticos que eu faço uma sequência um pouco diferente do edital para fins didáticos. Então,
eu trabalho com todos esses assuntos do edital, podem ficar tranquilos, nada fica de fora, mas eu dou uma reorganizada para vocês compreenderem, melhor compreenderem, na minha visão, né, o tema de comércio internacional. Então, eixo temático 1. Eixo temático 1, nós vamos ter políticas comerciais, protecionismo e livrecambismo, políticas comerciais estratégicas, comércio internacional e desenvolvimento econômico. Aqui, um comentário muito importante. Esse tema de políticas comerciais, ele já foi muito explorado em outras provas. Ele era enorme. O que a ISAF fazia? Ela dizia quais eram as políticas que ela ia cobrar. Ela falava vantagens absolutas, vantagens comparativas, dotação dos fatores, Stopper e Samuelson, teoria do concorrência monopolística. Ela te detalhava todas as políticas. Desde 2009 tem um enxugamento gigante desse assunto, tem caído muito pouco, tá? Mas a gente falar, não. O que a gente faz é passa o conhecimento dessas políticas na exata medida que a ISAF pede. Nada mais, nada menos. A gente não complica, a gente não vai entrar profundamente em economia internacional. Não é necessário, você já tem muita coisa. A gente vai explicar as principais correntes econômicas aí que a ISAF pode cobrar e que ela cobrou em 2009. Foi a última questão sobre esse assunto, foi em 2009. Faz aí, tem 7 anos já de estrada. E foi sobre políticas estratégicas. Era o tema exatamente que estava pedido no edital, tá? Tema 2, eixo temático 2. Aí sim, uma novidade quente para a gente. Barreiras tarifárias. Barreiras tarifárias, o que é barreira tarifária? É o nosso querido imposto de importação. Quais são as formas, modalidades de eu aplicar um imposto de importação? A gente vai ter ad valorem, específica, mista, técnica. Formas de protecionismo não tarifário também teremos presente. Aí vamos falar depois, eixo 3, OMC, Organização Mundial do Comércio, desaba na prova. Textos legais, como que ela funciona, qual é a estrutura, quais são os órgãos, qual é a hierarquia entre os órgãos da Organização Mundial do Comércio. Falar de um cara chamado GATT 94, a versão 94, princípios básicos, quais objetivos estão esculpidos no GATT. Depois, Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, o GATS, princípios básicos do GATS para vocês também. Aí mudamos um foco um pouco, eixo 4, outro eixo temático bastante longo, que cuida das práticas desleais de comércio. Vamos falar de antidumping, medidas compensatórias para combater subsídios e as salvaguardas comerciais. Esse 3 e o 4, como a gente falou, sempre cai na prova, sempre. Tem que saber, tem que estudar, não vai errar uma questão sobre isso. É muito fácil, muito simples, vamos cansar de resolver exercícios sobre esses caras. Eixo 5, a gente entra na parte de integração comercial, falando primeiro dos sistemas preferenciais, o SGPC e o SGP. Depois a gente vai para a integração comercial clássica, propriamente dita, falando aí de acordos regionais e a Organização Mundial do Comércio. Qual a relação entre eles? O artigo 24, a cláusula de habilitação, vinculando os acordos regionais com a própria OMC. E depois a ISAF pede alguns blocos específicos. Ela pede um cara que já foi extinto, a ALAUC, a ALAD, que é a sua substituta, a Comunidade Andina, a Área de Livre Comércio da América do Norte, que é o NAFTA, e a CARICOM. Vejam que eu deixei aqui, Mercosul em branco, porque Mercosul é muito grande, sempre cai, e eu preciso de um eixo temático específico para falar do Mercosul. Aí eu vou falar dos objetivos, o estágio atual de integração, toda a estrutura do Mercosul e tarifa externa comum, o imposto de importação no âmbito do bloco, como que ele funciona, as principais exceções, a regra de origem no Mercosul, como é que eu digo que uma mercadoria é originária do Mercosul, quais são os critérios, tudo isso previsto no âmbito do Mercosul então. Eixo número 8, classificação de mercadorias, classificação aduaneira. Vou falar do sistema harmonizado, que é o nosso querido SH, e a NCM. Depois disso, temos o tópico exportações e importações, que é algo que a gente repete na legislação aduaneira com bastante tempo, bastante profundidade. Aqui a gente vai dar só uma ideia do que é. Os incentivos fiscais aparecem de novo, incentivos fiscais para exportação. Eixo 11, a CID Combustíveis, que também está lá, previsto então na parte de comércio internacional.
O eixo 12 a gente vai falar de Siscomex, né, o sistema administrativo, e 13, Incoterms 2010. Para fechar, eixo temático 14 cuida de contratos internacionais e eixo 15 de regimes aduaneiros, das mais diversas formas. E aí vocês vão ter todos os mecanismos de contato, é Facebook, é e-mail, é Periscope, é LinkedIn, é YouTube, que provavelmente no futuro vou aprender a mexer, vou fazer um canal lá, beleza? E aí vocês tiveram aí um gostinho, né? Uma ideia do que a gente pretende aqui no 3D Concursos, né? Detalhamos o edital, situando vocês na matéria, situando vocês no nosso curso, a proposta do nosso curso, e aí vou, ao longo das aulas, tintim por tintim, esmiuçar cada ponto desse. A gente vai ter aí uma bela jornada de alguns meses aí juntos, né, aqui no 3D Concursos. Beleza, meus queridos? Um grande abraço para vocês, eu fico por aqui e eu espero encontrar vocês aí do outro lado da telinha na nossa primeira aula, a aula de número 1. Um grande abraço e até lá.